Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista, gestor de negócios, e tem uma pergunta que as pessoas fazem que é muito interessante a gente discutir aqui quando a gente fala de fazer uma transição de carreira, de começar um projeto, um atendimento com psicanálise. Algumas pessoas perguntam assim: eu devo começar no online ou no presencial? E essa é uma discussão interessante, principalmente quando a gente fala de gestão de projetos, de entender como eu vou dar o pontapé para os meus atendimentos. Então vamos falar sobre isso hoje, atendimento online ou presencial. Qual que você acha mais interessante? Aqui a gente vai falar sobre vantagens e desvantagens. Vamos nessa, depois da nossa vinheta, vamos lá. Pessoal, vivemos numa era em que a internet se tornou uma grande aliada e uma grande possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. O atendimento psicanalítico online ganhou destaque nos últimos anos, especialmente por conta desse avanço da tecnologia e também por conta das demandas de acessibilidade, de conveniência, de facilidade que foram sendo criadas. E isso surgiu principalmente quando a gente fala desse período de pandemia que nós tivemos. Como tem várias pessoas perguntando sobre isso, então a gente vai bater um papo sobre as vantagens e as desvantagens dos atendimentos, tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial. Vamos falar sobre isso? Então vamos começar com o atendimento online. Primeiramente a gente precisa dizer, é uma abertura de fronteiras. O atendimento online elimina as barreiras geográficas, permitindo que pacientes de diversas localidades tenham acesso aos nossos trabalhos, tenham acesso à nossa forma de usar a psicanálise, de trabalhar no atendimento clínico, sem a necessidade de um deslocar. Se torna mais prático e, nesse caso, é preciso que o analisando esteja, obviamente, num local apropriado para fazer o seu atendimento. E isso a gente passa como orientações para o próprio analisando. Também cria uma certa conveniência. Os pacientes podem agendar sessões de análise em horários mais flexíveis, adequando-se melhor às rotinas, os compromissos pessoais. Isso cria uma grande facilidade tanto para o analista quanto para o analisando. Há também uma economia de tempo e de dinheiro. Não há necessidade de deslocamento físico para as sessões, o que economiza tempo e custos que estão associados a isso, como transporte, estacionamento, combustível, enfim, várias situações que poderiam afetar se fosse presencial. Até mesmo para o analista é uma possibilidade de redução de custos. Pode ser criado um espaço na sua própria residência, na sua própria casa para fazer esses atendimentos, não tendo uma necessidade de alugar um lugar específico para isso, né? Também cria uma certa privacidade. Alguns pacientes podem se sentir mais confortáveis em compartilhar os seus sentimentos, suas emoções, quando eles estão num ambiente que eles se sentem mais acostumados, mais seguros. A gente cria isso como presencial, porém no online existe uma facilidade melhor. Ele pode ter o próprio espaço dele ali de trabalho, e nesse espaço de trabalho ele pode entrar numa sessão online, e isso pode aumentar a sensação de privacidade e segurança. E também tem um maior alcance. Quando você começa a fazer atendimento online, você cria a possibilidade de se conectar com mais pessoas em diversas partes do mundo. Você não fica só restrito à sua localidade, ao seu espaço geográfico. Bastará apenas uma compatibilidade de horário, por exemplo. Porém, aumenta muito mais a possibilidade de se conectar com muito mais pessoas, criando um networking muito maior. E quais seriam as desvantagens quando a gente fala do atendimento online? Uma limitação na expressão não verbal, por exemplo. A comunicação não verbal, como a linguagem corporal, expressões faciais, pode ser mais limitada durante as sessões online, dificultando então a compreensão completa das emoções do paciente. Às vezes o paciente está ali mexendo o pé, demonstrando uma certa ansiedade que nós não conseguimos ver, por exemplo. Também podem surgir problemas técnicos, interrupções na conexão de internet ou falhas técnicas que podem interferir na qualidade das sessões, no estabelecimento de uma relação analítica mais sólida, como por exemplo cortes nas falas, como por exemplo travar durante a sessão, como por exemplo ruídos que possam acontecer. Então, são problemas técnicos que também podem acontecer a qualquer momento. Questões de confidencialidade e segurança de dados também. É sempre importante a gente alertar que utilizando plataformas de videoconferência, nós estamos na internet. Então, use plataformas que tragam segurança nos seus atendimentos. Estar na internet é estar exposto e é um risco que se pode correr em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer tipo de aparelho, como por exemplo do seu próprio celular. É um risco que a gente corre, porém são cuidados que a gente também precisa ter no nosso dia a dia. Com o analisando não é diferente.
E uma dificuldade em estabelecer assim uma relação analítica, isso também pode acontecer. Algumas pessoas podem achar mais difícil estabelecer uma conexão genuína, mais empática com o analista durante as sessões online devido à falta do contato físico, da proximidade. Muitas pessoas são assim mais sinestésicas e elas precisam desse tete a tete, do presencial, do sentir que a outra pessoa está ali escutando. Isso é muito importante a gente levar em consideração também. Bom, esses seriam alguns pontos sobre atendimento online. E como seria o atendimento presencial? Vamos começar com as vantagens que nós temos quando a gente fala do atendimento presencial. Primeiro, com a comunicação não verbal mais rica. As presenciais permitem uma comunicação verbal muito mais próxima, que facilita a compreensão das emoções e os pensamentos do paciente em relação a tudo aquilo que o analista está trazendo como questão ou que o próprio paciente está relatando. Um estabelecimento de um vínculo analítico. O contato físico e a presença pessoal podem ajudar a construir um vínculo analítico muito mais forte, uma relação de confiança entre o analisando e o analista. Pode também trazer uma experiência sensorial diferente. O ambiente físico do consultório, incluindo decoração, iluminação, atmosfera, pode contribuir para uma experiência analítica mais acolhedora e mais reconfortante. Mas é importante você pensar também sobre como montar o seu espaço. Tem dúvidas sobre isso? Deixa aqui nos comentários, a gente pode falar. Posso trazer várias dicas aqui para que você possa pensar no seu espaço físico. Também nós temos uma questão de flexibilidade na intervenção. O analista pode usar técnicas que envolvem o uso de materiais mais tangíveis, como desenhos, brinquedos, jogos, o que pode ser bastante benéfico em certos casos, especialmente quando a gente fala do atendimento de crianças e adolescentes. Agora, e as desvantagens do atendimento presencial? Restrições geográficas de mobilidade, por exemplo. Os pacientes podem enfrentar dificuldades para acessar um analista presencialmente devido à sua localização geográfica ou uma limitação de mobilidade. Por exemplo, pode morar em outro estado, pode morar no outro país, aquele analisando se identificou com aquele analista, mas por conta dessa questão geográfica, ele não pode fazer os seus atendimentos. Uma outra questão também são os horários fixos e restrição de tempo. As sessões presenciais podem ser programadas em horários fixos, o que pode ser menos conveniente para pacientes com agendas ocupadas ou que vivem longe do consultório. Quando a gente tem um atendimento online, ele pode ter aquele espaço, mesmo no seu ambiente de trabalho, para conversar com o analista. Agora, quando é presencial, ele tem que ter o tempo de deslocamento e depois o tempo da sessão. Isso acaba sendo algo assim menos atrativo. Também podem acontecer custos adicionais. Tanto o analista quanto o paciente vão sofrer esses impactos também. Os pacientes podem incorrer em custos adicionais associados a transporte, a estacionamento ou deslocamento para sessões presenciais. Assim como o próprio analista terá custos maiores, porque precisa preparar seu espaço para atendimento, muitas vezes é longe da sua casa, ele precisa ir até lá. Então existem várias situações como essa que a gente também precisa levar em consideração. Uma outra questão que é um pouco mais remota, mas também é importante a gente citar no atendimento presencial, o risco de doenças transmissíveis. Em situações como, por exemplo, a gente teve de pandemia, né, ou surtos de doenças transmissíveis como Covid, como a gripe ou qualquer outra situação de transmissão, as sessões presenciais podem representar um risco para a saúde tanto do analisando quanto do analista. Então são situações que a gente corre o risco de passar aí um momento ou outro. Então quando falamos de uma estratégia de carreira, também devemos incluir essas vantagens e desvantagens para definir como nós vamos começar ou como será a nossa transição de carreira. Crie o seu espaço de forma que você se sinta bem nesse ambiente. A decisão sobre começar online ou presencial deve ser feita por você através de um planejamento estratégico. Você pode começar online e depois ir para o presencial, ou pode começar presencial, depois ir para online, ou ter as duas modalidades. Isso vai depender muito de como você está trabalhando o seu projeto, de como você está definindo como vai ser. Tudo vai depender do seu planejamento. E aí, quais são os seus pensamentos sobre isso? Quais outras vantagens e desvantagens que você encontra e que não citamos aqui? Coloca aqui nos comentários para a gente saber. E outro detalhe importante, fazer planejamento te traz uma possibilidade de levar todos esses elementos como
riscos que você pode diminuir. Ter essa reflexão sobre as vantagens e desvantagens faz com que você possa antecipar determinadas coisas, como por exemplo um risco técnico. E se o seu computador naquele momento não funcionar? Você vai usar o seu celular, você vai ter um reserva, como você vai fazer? E se para você chegar até o seu consultório, você tiver ali uma dificuldade, um desvio de trânsito, um alagamento ou qualquer coisa assim? Que espaço que você vai utilizar? Será que você vai ter que cancelar? Se você for cancelar a sessão, como você vai entrar em contato com o seu analisando? Ou seja, tudo isso pode ser antecipado, tudo isso pode ser trazido como um risco e você trabalhar esses riscos para minimizar os impactos. Percebe como é importante a gente também pensar em todos esses movimentos do atendimento online ou presencial? Quando a gente fala de uma estratégia de carreira, isso também a gente vem na dinâmica da própria atuação dentro da clínica. Como é que você vai se sentir no atendimento online ou no atendimento presencial? Principalmente para você que está começando, deixo aqui uma recomendação. Atue nas duas áreas. Veja com qual você mais se identifica. Se você se identificar com presencial, maravilha, trabalhe no presencial. Se você conseguir se identificar bem com online, também trabalhe no online. Mas o mais importante é você estabelecer uma comunicação sua com o set analítico. Traga aqui nos comentários pra gente o que você pensa sobre isso, ok? A gente aguarda você. E também ajuda a gente a transmitir esse vídeo para mais pessoas. Como é que você faz isso? Uma ação muito simples. Basta você curtir esse vídeo aqui ou então compartilhar esse link com seus grupos, com mais pessoas, com amigos, com amigas. Isso nos ajuda muito, ajuda a gente a transmitir essas informações, a transmitir pensamentos e reflexões que vão ajudar mais pessoas. E eu vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!